Ok, então, pessoal, né, hoje nós vamos falar um pouco da questão dos alimentos, né, como parte da introdução da disciplina de qualidade pós-colheita de produtos agropecuários. E vamos começar, então, pensando de que forma que o alimento chega até nós, né? Então, inicialmente, a gente tem os alimentos in natura, que são aqueles que vêm direto, colhidos, né, da natureza, lá, sem qualquer alteração. Eles são frescos, né? E a gente, quanto menos esse alimento caminha, melhor, né? Que ele chega com mais nutrientes. A gente tem os alimentos minimamente processados, que são aqueles submetidos a alterações mínimas, né? Como limpeza, seleção, alguns cortes, né? Pequenos cortes em embalagens, né? A gente tem as farinhas, a gente tem, às vezes, alguma verdura, né? Como a couve, né, que o pessoal já vende picadinha. A gente tem a mandioca, né, minimamente processada. Ninguém compra mandioca hoje em raiz, ou ela está resfriada, na maioria das vezes congelada. A gente tem os alimentos processados, né, que são já aqueles fabricados a partir do alimento natural, com adição de açúcar ou sal, cozidos, né? E a gente tem os ultraprocessados, que são aqueles alimentos que são transformados pela indústria com poucos ingredientes naturais e muita adição de ingredientes industriais e químicos, né? Hoje, esse aqui é um dos grandes maus, né, que a gente chama de fome oculta, né, que não é nem alimento de verdade, né, que muita gente fala, né? Muito bem. Considerando a importância desse assunto, desse tema, né, a Organização Mundial, a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, ela decretou, né, o Dia Mundial da Alimentação, que é em outubro, para alertar, né, o mundo, né, os países signatários, sobre a importância de se reforçar a questão da alimentação saudável, né, a questão da fome, a chamar os países para uma cooperação econômica e técnica para promover uma alimentação saudável, enfim, transferência de tecnologia, né? Cidade e população rural se comunicar para poder atender as necessidades, né? E aí vai, né? Então, ao longo dos anos, né? Já tem muitos anos, né? Antes de 2010, obviamente, né? O ano passado, esse aqui foi o tema de 2019, vamos pegar aqui, né? O tema de 2018, nossas ações são nosso futuro comum, um mundo fome zero, dietas saudáveis, né? O ano passado foi segurança alimentar e nutricional, estratégias e ações integradas em tempos de pandemia, né? E assim vai. Alguns dados importantes, né? Que, segundo a Organização das Nações Unidas e a FAO, né? A FAO é o órgão das Nações Unidas que trata da alimentação, né? Que é Food and Agriculture Organization, né? Ela fala que enquanto a fome afetou 821 milhões de pessoas em todo o mundo, a proporção de adultos obesos chegou a 13,3 em 2016, o equivalente a 672 milhões de pessoas. Então, a fome ela é um problema também, mas a obesidade, né, a dieta desequilibrada, também é um problema quase que, né, para e passo. Então, já as pessoas com sobrepeso ultrapassaram o número de pessoas em insegurança alimentar, né? No Brasil, enquanto a fome atinge menos de 2,5% da população, a obesidade afeta quase 20% dos brasileiros, né? Então, vocês verem, né, que é uma situação preocupante. Em uma realidade na qual a má nutrição é uma das grandes chagas do mundo contemporâneo, reinventar a cultura alimentar em todas as etapas da cadeia é um chamado urgente. Pessoal, e o que nós, agrônomos, fazemos, né? Trabalhamos com a produção de comida, né, de alimento. Então, nós, mais do que todo mundo, temos que ter isso muito claro na nossa cabeça, né? Então, a fome, claro, ela é um problema real, mas existe essa questão da fome oculta, tá? Eu tive a oportunidade de fazer uma palestrinha no curso aqui na FAMP, né, que é uma faculdade que trabalha com os cursos na área de saúde, né, nutrição, medicina, enfim.
E eu fui lá dar uma palestra, e até isso aqui é parte da palestra que eu fui dar, foi no Dia Mundial da Alimentação. E uma das alunas lá falou, minha mãe não me dava cenourinha para comer, não, ela não tinha tempo, né? Então, olha que loucura isso, né? Que Meu Deus do céu. É muito mais cômodo, né, você ir no supermercado e trazer a coisa tudo pronta, empacotada, né? Então, isso é uma questão muito séria, gente. E quando a gente fala de alimentação, é óbvio que nós temos que falar da produção de alimentos, né? E aí, né, nós, enquanto profissionais na agronomia, eu falo que na agronomia cabe tudo, né? Com certeza vocês já ouviram falar isso. Qualquer coisa dentro da agronomia, se a gente quiser atuar, nós podemos, porque nós podemos atuar tanto na parte antes da porteira, né, antes da fazenda, que é toda a indústria, todo o aporte, tudo que dá suporte à produção, né, que aí entre as empresas de insumos, as empresas de assistência técnica, crédito, enfim, transporte, tudo. Nós podemos atuar na produção em si, que é lá dentro das unidades produtivas, ou assessorando, fazendo projetos, ou produzindo, né? Muitos agrônomos, muitos alunos nossos já tem, a família tem fazendas, né? Na produção em si, e a gente pode atuar também, somos habilitados a atuar depois, né? Na cadeia de produção, no consumo, na indústria, na distribuição até chegar para o consumidor, né? Nós, agrônomos, podemos ser RTs de agroindústrias alimentares, né? Por exemplo, as cachaçarias que eu falei, as fábricas de polpas de fruta, de doces, enfim, tá? Então, eu trouxe um pouquinho aqui, gente, da minha experiência, né, da nossa experiência de mineiros, do que a gente está fazendo aqui localmente para a questão da produção de alimentos, né? Vocês já foram meus alunos, com certeza eu já falei isso para vocês, mas eu vou passar rapidamente, até para a gente ter uma visão, né, geral. Aqui em Mineiros, eu vou dar aula para vocês de planejamento, né, na próxima aula, e a gente trabalha aqui com um grupo de técnicos, de pessoas que estão apoiando aí a produção local de alimentos, né? E a gente sabe, né, que para o alimento sair da fazenda, né, aqui da fazenda, e chegar na mesa, né, aqui, existe um monte de coisas que tem que acontecer, né? Existe, lá na fazenda, a gente tem a questão dos recursos naturais, das pessoas, lá na fazenda a gente tem que estar preocupado com a saúde das pessoas que estão lá, com a educação das crianças que estão lá na roça, com a vida, né, das pessoas, com o lazer, da colheita desses produtos, né, desses produtos chegarem até as cidades, com a estrada, com o transporte. Com isso, a gente está falando também do crédito, tudo isso para chegar aqui na cidade, ou vir para a feira, ou vir para o supermercado e chegar aqui. E isso aqui, galera, é uma teia, né? É uma teia. Se uma coisa aqui der pau aqui nessa teia, o resto tudo lascou, né? Então, a gente tem que entender que isso é uma coisa sistêmica, né? É um processo sistêmico que uma coisa está interligada na outra, né? E aqui em Mineiros a gente vem, então, trabalhando toda essa rede, né? Tentando rodar essa coisa aí, e a gente tem a preocupação que alguns eixos têm que nortear esse trabalho. Primeiro, que tem que ter uma cooperação, né? Cada instituição, cada grupo, cada coisa tem que acontecer um cooperando com o outro, né? O agricultor, que é o cara que produz o alimento, e aqui eu estou me referindo à agricultura familiar, porque é com esse grupo que a gente atua diretamente, eles têm que ser os protagonistas, eles são os responsáveis, né? A gente sabe que a comida que chega na nossa mesa, a gente sabe, as pesquisas mostram, está tudo aí, a comida é produzida principalmente pela agricultura familiar. Os grandes agricultores, eles estão ligados a commodities, né, a produtos que são exportados, né, não desqualificando nenhum nem outro, né, tudo é importante, mas a comida, né, segundo os dados aí, ela vem da agricultura familiar. E a gente vem trabalhando muito na vertente da agroecologia. Por quê? O consumidor, ele quer comida com menos resíduo químico. Isso não precisa da gente falar, que a mídia mostra toda hora, né?
A gente tem um grupo de assistência técnica e a gente trabalha nessa vertente da extensão rural que vocês já fizeram, que nós já falamos disso. E essa comida, trabalhar dentro dessa perspectiva é pensar em promoção de saúde, porque quanto melhor a comida que chega para nós, mais saudáveis nós vamos estar. E o que é a comida para nós, gente? A comida é o nosso combustível. Se você tem um carrão, por exemplo, você comprou uma Ferrari, né? O sonho de todo mundo é ter um bom carro, uma Ferrari, um carrão. Você vai pôr qualquer combustível nesse carro? Não vai, né? A mesma coisa é nós somos um carrão, né? O nosso corpo é extremamente, meu Deus, né? É perfeito. E a gente, às vezes, coloca qualquer combustível dentro dele, né? Então, a gente tem que começar a refletir sobre isso. Então, a gente trabalha, então, dentro dessa perspectiva do alimento bom, limpo, justo, né? A gente não nega, a natureza ela tem que andar junto, né? Então, a questão da cooperação e não da competição sempre, né? Então, às vezes, a escola, né, esse modelo nosso de agroquímico, ele faz a gente pensar nessa visão linear, né? Então, nosso produto está com um problema e a gente quer logo um veneno, né? Então, não é bem assim que a coisa funciona. A gente tem que pensar o que está acontecendo, por que está havendo esse desequilíbrio, né? Então, isso é agroecologia. Eu acho que essa figurinha, ela resume muito bem o que é agroecologia, né? Essa campanha que fala que um produto vai proteger o seu gado, né? Aqui nada ataca. Isso é mentira, tá, gente? Isso não existe, né? Porque se o seu gado não tiver uma genética adaptada, se o seu gado não tiver comida, se ele não tiver condições, não vai ter remédio no mundo que vai resolver o problema dele, né? A gente tem que atacar as causas, né? O que está acontecendo? Aí sim a gente entra com os remédios, com os paliativos, né? Então, a gente, como eu falei, a gente tem uma cooperativa de produção de alimentos que ela foi criada justamente para atender uma lei que fala da merenda escolar, né? Se hoje o governo compra comida para dar para as crianças, então por que não comprar de quem está produzindo localmente, né? E aí isso começa em 2009 no Brasil, e em 2012 a gente começou a trabalhar em Mineiros. No começo, galera, os agricultores tinham o que para vender para merenda? Leite, galinha, ovo, porco, mandioca. Era o que eles tinham para vender, né? Hoje, a realidade já é diferente, né? Então, a gente tem esse grupo de assistência técnica, né, que são 7 instituições aqui localmente que trabalham para aquela rede que eu mostrei para vocês funcionarem, né? Então, a gente tem aí essas várias organizações que atuam diretamente com as organizações dos agricultores, tá? E hoje são mais de 30, tá? Que está desatualizado, né? São mais de 30 produtos diferentes, entre frutas, verduras, grãos, e os produtos da agroindústria, que é, né, basicamente, aqui essa questão da agroindústria que a gente vai estar falando muito aqui na nossa disciplina, né? Então, eles falavam, mas nós não sabemos produzir, nós não temos assistência técnica, sabe sim, né? Sabe produzir, e assistência técnica, como eu falei para vocês, a gente tem mais de 20 profissionais hoje em Mineiros que atendem esses agricultores, tá? E os produtos chegam lá, tá? Hoje essa caminhonetinha ela é já fechada, tá chegando um caminhão refrigerado, né? Então, o pessoal está aí produzindo alimentos de qualidade, né? Nós temos agroindústrias de panificação, nós temos queijarias, né, funcionando. Hoje nós temos uma indústria de polpas de frutas regulamentada pelo Ministério da Agricultura, né, historiada pelo Ministério da Agricultura, ela que faz essa liberação. E são muitos agricultores, todos atendendo à legislação sanitária devidamente conforme manda tudo, né? O nosso serviço de inspeção municipal, ele é uma referência para o estado inteiro, a gente vive recebendo pessoas aqui para contar o que a gente faz, e hoje os queijos nossos são vendidos nas gôndolas dos supermercados aí, de igual qualidade aí, ou até melhor, né? E a gente vem trabalhando aí para a indicação geográfica do queijo cabacinha também já há uns 10 anos, né? E esse negócio está quase pronto já, viu, gente? A gente tem a preocupação de estar sempre falando disso, né? Temos uma campanha para as pessoas valorizar a produção local de alimentos, né? Isso aqui é a cooperativa, esse ano está aqui até 2019, mas o ano passado eles venderam 600 mil, quase 700 mil, né? Então o gráfico é um gráfico ascendente.
E a gente tem aí trabalhado nessa perspectiva de planejar juntos, né, de traçar caminhos, tá? Participando de vários eventos, né, saindo de Mineiros para ver o que está acontecendo aí no mundo, inserindo a mulher, o jovem, né, na produção, aproximando o consumidor e produtor, trabalhando com as cidades da região, né, porque os problemas que são aqui de Jataí são nossos, né, e aí a gente pode aprender juntos, né, essa questão de valorizar a produção local de alimentos, né, as práticas agroecológicas que eu já falei. Nós temos aí essa coisa da agrofloresta, da agricultura orgânica, né, hoje com muitas tecnologias já para estar passando aí para os agricultores, né, e aprendendo juntos, né, pessoal? A questão do queijo cabacinho que eu falei para vocês, a gente, acho que esse ano, no mais tardar o ano que vem, a gente já vai ter, já ser reconhecido, então, como uma região de indicação geográfica, né? A questão do resgate de espécies que antes não faziam, que antes os nossos pais tinham acesso e a gente, acabou que a gente perdeu essas espécies, e não só espécies, mas raças também, né? Raças de suíno, bovino, né? O gado curraleiro, enfim, galinhas, aves, né? Então a gente vem com esse trabalho já de muitos anos também. E os filhos, né? Mostrando para os filhos que na roça dá dinheiro e dá muito dinheiro se fizer direito, né? E produzindo comida, né? Que a cidade aí precisa tanto, que nós da cidade. E é isso, né? Concluindo, então, a gente vê, né? E que a humanidade hoje ela está preocupada com essa questão da comida, né? Que o produtor de alimentos ele não é um vilão, ele é aliado, é ele que está produzindo, né? Então, essa dicotomia, esse conflito que tem entre naturalistas e produtores, né? Esse pessoal que vive aí, acho que isso a gente já superou muito isso, né? Então, a gente tem que trabalhar de forma aliada com a natureza. Não existe a natureza sem comida e nem a comida sem natureza. Então, isso é ridículo, né? Isso é imbecilidade. As populações tradicionais, elas são cada vez mais importantes, porque elas são guardiões, elas têm o conhecimento, elas guardam, enfim, muito conhecimento que nós temos que respeitar. É preciso fortalecer a produção local, né? Tem que reconectar o campo com a cidade, né? Nós vivemos no interior, que bom, mas e as pessoas? A maioria das pessoas estão em grandes centros. Então tem que reconectar, sabe? As pessoas têm que saber que o leite vem da teta da vaca, né? Não é da caixinha. E as soluções são muitas e muitas e muitas, né? Essa coisa da cadeia curta, né? O alimento ele não pode viajar muito, né? Então, cada vez que ele viaja é combustível, isso não é sustentável, né? A gente tem que falar de economia circular, é isso que o mundo está falando hoje, tá? Então, tem receita? Não tem, né? Então, é conversar, é dialogar, é participar, é cooperar, né? Ter solidariedade, é empoderar, né? Quem é responsável por mim sou eu, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que estar pensando na coletividade, né? Mas o meu sucesso, ele depende só de mim, né? Temos que aprender, porque né, a coisa não é tão simples, e temos que formar conexões, tá? Cada vez mais, tá? E os desafios são muitos, né? Produzir alimentos saudáveis para chegar ao consumidor, o alimento plantar e criar, né, o mais próximo que ele puder da natureza. Como fazer com as condições e com os recursos disponíveis? Tem receita? Não, não tem, tem que começar, né? E algumas questões, eu peguei alguns memes aqui da internet. Quanto mais longa é a vida do alimento, mais curta é a sua, né? Quanto mais a gente comer alimento ultraprocessado, menos a gente vai ficar saudável. Isso é óbvio. Olha essa, eu adorei essa. Plantar o seu próprio alimento é como imprimir seu próprio dinheiro. Olha que maluco isso, gente. Eu vi o Alex Atala, que é um chefe, né, falando essa semana no Instagram dele. Quando a gente viaja e não gasta o dinheiro tudo, viaja para o exterior, né? Aí sobrou umas moedinhas de dólar, né? Ou os dinheirinhos, né? Ou os dólarzinhos poucos, né? Que muita gente gasta. Ninguém joga o dinheiro no lixo. Ninguém pega as moedinhas e põe no lixo, porque eu não vou viajar, mas não vou gastar. A gente guarda. E por que a gente joga tanta comida fora? Né? Então, olha só. Né? E aí eu pergunto, a gente é o que a gente come? Né? Essa fotinha aqui foi um aluno, pessoal.
um aluno meu, que um dia postou no Instagram e me marcou, né, que ele colheu no quintal dele isso aqui, né? Então, foi, assim, emocionante. Foi emocionante ver essa foto. Para mim, foi um dos maiores presentes que eu ganhei, né? De que, enfim. Pessoal, então, para começar, né, a nossa disciplina, né, basicamente, eu trago essa reflexão para vocês, tá? Lógico que cada um vai seguir seu caminho aqui, né? Uns vão trabalhar aí com as commodities, né? A gente está numa região muito rica, muito a produção de soja, né? Fantástico, milho. Então, muitos de vocês vão se embrenhar aí nas empresas que hoje vendem e são parceiros de agricultores, né? E implantam aí grandes áreas. Outros de vocês vão trabalhar com pecuária, né? Porque nós estamos numa região rica também em gado de corte, gado de leite. Outros podem se embrenhar aí no mundo da hortifruti, né, dos HF, hortifruti granjeiros. Outros podem ir para o meio acadêmico, vamos fazer mestrado, doutorado, né? A gente viu aí que bonitinho o nosso aluno, agora esqueci o nome dele, o Ricardo, né? Olha que fofo, né? O Ricardo foi o primeiro colocado, a Lázara também, então seguindo aí a carreira acadêmica. Enfim, né? As possibilidades dentro da agronomia são inúmeras, né? E é isso, tá? Alguém gostaria de comentar, fazer algum comentário sobre a minha fala? Pode falar, por favor. Ninguém? Então tá. Agora, eu espero que vocês já tenham colocado os grupos lá no WhatsApp e a gente volta para fazer o sorteio, tá? Aí eu abro outra sala aqui no Zoom para a gente fazer o sorteio dos grupos, beleza? Ok. Positivo. Agora mesmo Beleza.